Olá pessoal, estamos iniciando mais um programa F5, uma produção do Centro Universitário FUNORTE, que é exibido no YouTube, no canal Universitário e na TV FUNORTE e também no canal 12 da NET. Eu sou Eupídio Rocha, estou aqui com Maria Fernanda e vamos iniciar mais uma atração de um tema relevante, interessante e atual, né, Fernanda? Verdade. Tudo bem com você? Sejam bem-vindos ao F5. Hoje no programa nós vamos entrevistar um pai, porque agosto é Dia dos Pais, né? E os homens não podem ficar com inveja do nosso programa lindo de Dia das Mães, Exatamente. né, Eupídio? Então, hoje nós vamos homenagear os pais e falar sobre paternidade. E para isso, está aqui com a gente no estúdio o Braulio Siffert, que é diretor de comunicação do IFNMG e pai da Alice. Oi, Braulio, tudo bom? Seja bem-vindo novamente, né, ao F5. Obrigada pela presença. Eu que agradeço, Maria Fernanda, Eupídio, os colegas. Obrigado pelo convite, pelo diálogo, né, tão importante sobre esse tema. E eu acho que hoje, da outra vez, você vai falar sobre um tema profissional, hoje você veio falar sobre prazer, né? E aqui a gente, envolvido cotidianamente, né, a gente tem prazer e gosta, né, de falar das coisas que um homem muitas vezes não se abre para isso, né, para conversar sobre família, sobre filhos, então a gente está aí para ajudar a quebrar um pouco desse estigma, né? É isso aí. Já que nós estamos começando sobre esse tema, Braulio, fale um pouco, assim, essa relação de pai com filhos ou filhas, né? Engraçado que isso é uma construção, né? Ou talvez uma desconstrução, né? Porque a gente não é preparado para ser pai, eu acho, né? Nós homens somos forjados em uma cultura de que o cuidado é reservado majoritariamente para a mulher, né? Então a gente não tem, né, enquanto homens, né, nessa masculinidade é criada de uma forma mais agressiva, mais viril, mais competitiva, então a gente não é trabalhado com essa dimensão do afeto, do cuidado e de repente a gente vira pai sem estar preparado, porque a gente não foi preparado, né, na maioria das vezes. E aí é isso, é uma construção diária, né? Eu desde que minha filha nasceu é isso, eu tenho toda hora entro em contradição com todo esse arcabouço que a gente acumulou ao longo da nossa vida, porque para você se envolver de fato com uma filha, que é o que eu tento, né? Com conexão, com afeto, com presença, vai um pouco contra tudo aquilo que a gente foi criado para ser, né? E isso é uma construção, uma reconstrução, uma desconstrução de tudo isso, né? Mas que no final é muito prazeroso, muito útil, né? Que a gente aprende muito, que a gente passa a ser um homem diferente, né? Mais, enfim, mais afetuoso, dando mais espaço, né? Para o amor, para o afeto, para o cuidado. Enfim. Bom, aí você começou a falar assim, vai se transformar. E aí você está escrevendo um livro que chama Ser Pai Transforma. Antes da gente falar do livro, fala um pouco dessa transformação. Sim. Claro, desde a transformação do cotidiano, né, que é uma reviravolta de 360 graus em tudo que a gente tem que desenvolver para o dia a dia, na logística, nos cuidados, etc. Não que isso seja ruim, né? A gente passa a ter outras vontades, outros desejos, outras liberdades. E aí vai se transformando com o tempo também no sentido disso. Ao dar espaço para o cuidado, para o afeto, para a presença, a gente passa a cuidar mais de nós também, a ter tempo para coisas que a gente eventualmente parou de ter, a ver que, né, hora de trabalho é hora de trabalho, mas hora de estar em casa é hora de estar em casa, com a família, com dedicação. Então assim, eu passei, por exemplo, por incrível que pareça, a gente passa a dormir melhor. Como assim para dormir melhor? Filho, né, não te faça acordar toda hora. Talvez no primeiro ano, ali nos primeiros meses, mas depois você passa a dar tanto valor para o momento do sono, né, que você para de perder tempo com coisas que você perdia, entre aspas, né? Menos farra, né? Menos ficar à toa, sei lá, no celular à noite, vendo filme ruim, né? Porque filme bom tem que continuar vendo, pôr a criança para ver, né, Eupídio? Mas então a gente se transforma, eu acho que positivamente, assim, né? A gente cuida mais da gente, a gente homem que não tem muito essa coisa do cuidado, né? Enfim, do acompanhamento médico. A gente fala, não, a gente agora tem um filho, a gente tem a responsabilidade de cuidar da gente também, alimentar melhor, porque a gente tem que ser um exemplo para os nossos filhos. Então é uma série de transformações positivas na nossa vida, né? Que um filho traz. Essas transformações são invejáveis, viu? Não, mas você como tio, e é um tio pai, porque eu vejo de sua relação com seus sobrinhos aí, tem que começar a pensar nisso também, né, Braulio? Porque acaba sendo o exemplo também, né? Claro, isso, a questão do pai, né? Várias outras pessoas cumprem essa figura, essa referência da paternidade, né? É o pai, é o tio, é o avô, é o técnico lá do time de futebol. Eu ia dizer o professor, mas é tão raro ter cuidador homem, isso é até um
um sintoma disso que eu estava dizendo, que as mulheres que assumem o papel de cuidador, né, eu estava vendo um dado que só 2% dos cuidadores de crianças pequenas são homens, então, mas enfim, o papel de pai não é só o pai mesmo, né? Uma série de pessoas, inclusive tio, eventualmente cumprem esse papel de pai. Né? Isso aí. Então vamos falar um pouquinho agora do livro. Conte aí um pouquinho pra gente, Ser Pai Transforma. Pois é, eu como um amante das letras, né, sempre gostei muito de literatura e como, né, formado nessa área de jornalismo, relações públicas, tendo ali cotidianamente conteúdo demais, né, porque todos os dias quando você tem filha são experiências novas, são aprendizados, são diversões, né, coisas engraçadas, coisas lindas, então comecei, né, quando minha filha nasceu em 2019, a escrever pequenas coisas, publicar em rede social e tal, assim, sem muita pretensão. E aí o pessoal começou a comentar, nossa, muito legal, por que você não transforma isso num livro, por que você não transforma isso num livro? Depois de 1 ano e meio escrevendo esses pequenos textos, eu falei, não, realmente acho que dá mesmo. Aí eu peguei todos que tinham muitos, dividi em 17 temáticas, então sono, amamentação, alimentação, os privilégios, né? Porque isso eu acho que é importante dizer também, né? Eu como um pai branco, de classe média e tal, minha filha nasceu com uma série, né, de privilégios sociais, financeiros, etc. A não ser o fato, talvez, de ser mulher, por isso talvez ela vá passar por dificuldades, né, que os homens não passam. Mas, enfim, aí juntei isso tudo e escrevi um pouco mais sobre cada uma dessas temáticas e virou um livro de 150 páginas, que aí, enfim, não pretendo ser, primeiro, não pretendo ser científico, né? Existem livros, né? Não é essa a intenção, embora tenha dicas, tenha alguma outra orientação, vamos dizer assim, mas são mais reflexões a partir da minha experiência, das minhas vivências, coisas divertidas, mas também coisas para incomodar um pouco e tal. E, por fim, enfim, eu não quero também com isso ser herói de nada. Eu acho que a gente, homem, não pode querer ser gratificado por uma coisa que as mulheres sempre fizeram, né? Então a gente tem mais obrigação mesmo, dever de assumir esse papel de pai que se envolve, mas também que eventualmente que fala sobre isso, que escreve sobre isso, que estimula outros homens, outros pais a assumirem essa tarefa com afeto, com presença, né? E sobre o livro, a capa é do Lelis, né? O Lelis é um desenhista, cartunista aqui de Montes Claros, talvez não seja tão conhecido, né? Mas ele tem uma obra excepcional, já publicou na França, acabou de lançar uma versão do Popeye, reconfigurando o Popeye, e ele lançou, logo no começo da carreira dele, um álbum chamado Sair na Percurar, que é uma coisa bem mineira, norte-mineira, né? E eu vi que a capa é desenhada pelo Lelis. É do Lelis. O desenho dele é uma coisa sensacional. Vocês já devem ter visto ele no estado de Minas, né? Que é onde ele trabalha como cartunista. Deixa eu mostrar para o pessoal aqui. Como é que você contactou ele? Isso, foi assim, na rede social também procurei, porque eu já tinha acesso à obra dele, achava magnífico. Eu falei, nossa, quem sabe ele faça um desenho exclusivo para retratar essa realidade de um pai, né, que se entrega aos cuidados com os filhos, né? E aí ele topou, né, gostou da ideia, por eu ser conterrâneo dele e tal, abriu um espaço na difícil agenda dele lá e fez esse desenho maravilhoso que ilustra a capa, e aí em cada capítulo é uma parte desse desenho, né? Então lá o capítulo Ser Pai, é esse paizinho aqui, então aí cada capítulo refaz um pedaço aqui da capa desenhada pelo Lelis. Beleza, muito ótimo legal. Então, já é uma produção norte-mineira mesmo, né? A história se passa em Montes Claros, você está aqui em Montes Claros, é aqui do norte de Minas, Diamantina, né? E o desenho com a capa com esses desenhos fantásticos do Lelis. O Lelis é um cara sensacional mesmo, é muito bom. Ô Braulio, falando dessa transformação, a gente acaba entendendo essa possibilidade de ser pai também como uma oportunidade para vocês se abrirem para outras questões, como você falou, né? Criados para a virilidade, para algumas questões, né? Mais masculinas, vamos dizer assim. E aí, quando chega uma criança, dá uma oportunidade de chorar, de fazer carinho, de ser, né, um pouco mais melosinho, vamos dizer assim, né? Ou mais emocional, né? Talvez. Sim, porque é isso, assim, o homem, né, assim, inclusive dados mostram, né, que os homens são quem mais suicida, o homem, 95% do sistema prisional, né, são homens, acidente de trânsito, homicídio, tudo é mais homem. Então, tudo característico da violência são os homens, e tudo isso é relacionado com a forma que a gente tem de não expressar nossas emoções. Então, essas coisas, né, escondem, na verdade, são nossas fragilidades, nossas vulnerabilidades. Nós, homens, não temos esse costume de acolher nossas emoções, de falar sobre elas. Então, a violência é um meio que o homem acha para, né, se esconder das suas fraquezas. Então, quando a gente
ter um filho, é uma oportunidade, talvez ali fechado, só vocês dois, ninguém precisa ver seus colegas machões e tal, é uma oportunidade de você se entregar pro amor, né? Menina, deixa ela te maquiar, enfim, abre-se, né, para possibilidades de exercer essa entrega, esse afeto que você não tem em nenhuma outras relações. E ao dar espaço para isso, né, a potencialidade do transforma é isso também, né? O transforma, inclusive, pede um complemento, né, um verbo transitivo direto, que aí transforma o quê, né? Além do pai, pode ter uma potencialidade de transformar as próprias relações da sociedade, né? Porque um pai que se dá esse privilégio, né, de se abrir para uma filha, de se abrir para o amor, para o afeto, aos poucos ele pode também, nas suas outras relações profissionais e pessoais, também começar a cultivar outras formas de vivência mais saudáveis, né, menos agressivas, menos autoritárias, menos violentas. Você falou sobre essa mudança aí, no caso dessa atitude, digamos assim, masculina, né? Tradicionalmente os pais têm aquele papel de provedor, né, o mantenedor da casa. Como é que é essa transformação a partir do momento que tem que encarar esse desafio dessa paternidade e até essa questão mais emocional, né? Porque afinal de contas é você, sua esposa e sua filha, né? Então, como é que fica esse papel? É como eu disse, fácil não é, porque a gente não é criado para isso. E inclusive o que ajuda muito é a gente ter uma visão de mundo de reconhecer que é necessário diminuir as desigualdades, inclusive de gênero, né? Então, partindo desse pressuposto que eu já tinha, então isso já facilita um pouco, né? De reconhecer que minha esposa também trabalha, também tem as tarefas delas, então eu preciso assumir essas tarefas também, né? Então isso, né, é um desafio, porque a gente não é criado para isso, mas enfim, mas aí a gente vai construindo, como eu disse também, e se reconstruindo o tempo todo, né, se transformando e retransformando, para assumir esses papéis que, né, tradicionalmente eram reservados para a esposa, né, para as mulheres. E aí é interessante assim, que isso vem mudando com o tempo, né? Aparentemente sim, pesquisas também mostram que sim, e iniciativas também mostram que sim, né? Ampliação da licença maternidade, ou várias instituições que passaram a surgir, várias iniciativas. Hoje você tem documentários, você tem canais que falam muito sobre isso, né? Na internet tem muita coisa boa, muita gente boa, muito pai falando sobre isso, muito podcast, muito livro, né? Então, assim, isso, felizmente, né, nesses últimos anos vem ampliando, mas ainda o desafio ainda é longo, né? Uns dados últimos que eu estava recolhendo esses dias, numa pesquisa de uma instituição que chama Promundo, eles divulgam um relatório da paternidade dizendo que só 46% dos homens cozinham, só 55% dão banho nas crianças. Olha só, metade dos pais não dão banho em seus filhos. Então, assim, é um caminho a se percorrer ainda, porque é uma coisa básica, né? Nós não estamos falando de assumir a responsabilidade do cuidado, que eu acho que é esse que é o ideal, né? Que é a gente assumir a culpa, né, vamos dizer assim, a culpa pelas doenças, pelos problemas, né, que a carga psicológica ainda é muito das mulheres. Não estou falando nem disso, estou falando lá do básico, é dar um banho, trocar uma fralda, sabe, comprar um remédio. Então, mesmo isso ainda tem um longo caminho para ser trilhado, né? E até as empresas, você falando sobre isso, as empresas têm caminhado para isso também. Por exemplo, antigamente eram 5 dias, né? Eu vou falar da minha realidade porque eu nem sei como que estão nas outras empresas, mas, por exemplo, na época que a Alice nasceu, a empresa que meu marido trabalha, se eles participassem de um curso que o Ministério da Saúde fala, né, sobre paternidade, um curso bem simplesinho, até eu fiz o curso junto com ele e apresentasse esse certificado, eles ganhavam 15 dias a mais de licença paternidade. Então essa licença passava dos 5 dias, que é o da lei, para os 20 dias. Agora, há 6 meses mais ou menos, ele estava me dando a notícia que a licença paternidade lá na empresa que ele trabalha hoje são 85 dias. Então, assim, 85 dias é quase 3 meses, então é aquele primeiro momento mais difícil do puerpério feminino ali, você tá realmente com o pai, né? E na minha época, esses 20 dias já foram tão importantes, já foi tão positivo assim, sabe? A gente teve alguns problemas, eu não tinha leite suficiente, a gente não sabia, a criança chorava e de madrugada, e aquela confusão, aquele negócio, aí sai um correndo para comprar a fórmula na farmácia, então assim, de madrugada, 3 horas da manhã. Então isso é importante, né? Você ter o pai ali, porque, né, querendo ou não, e isso é um estigma da nossa sociedade, né? A mãe tem que ficar de madrugada com a criança ali para
que eu acho que é a pior parte, né? Amamentar e 40 minutos ali para a criança arrotar. Os 40 minutos nunca passam. Não, porque tem que, né, o pai tem que trabalhar e tal. Mas aí é engraçado isso, eu direto falo assim, gente, sair para trabalhar é muito menos cansativo, né, do que ficar em casa. Então o trabalho de uma mulher, mesmo a mulher que não trabalha fora, devia ser muito mais valorizado, porque é muito mais difícil, cansativo ficar em casa do que sair, você distrai, né, você faz outras coisas. Mentalmente e a mulher que trabalha e ainda assume uma parte das obrigações de casa tem a famosa dupla jornada, que gera um desgaste que, digamos assim, existe uma exigência social muito maior da mulher, né? Então aí percebe-se a necessidade de ser um pai mais presente. Você conseguiu fazer essa transição? Sem dúvida. Aparentemente conseguiu, porque pelo que ele tem falado até agora, ele conseguiu com uma certa facilidade. Talvez porque seja um cara mais novo. O Braulio é de uma geração mais recente, vamos dizer assim, né? Não teve tantas culpas e tantos padrões Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger na cabeça, né? Então... E até essa mesma pesquisa mostra que as mulheres, em média, contando também o trabalho em casa, trabalham por semana 7 horas e meia a mais do que os homens, contando os dois, né? Então, na minha casa também isso acontece, né? Minha esposa também trabalha fora, até mais do que eu, que mexe com eventos, etc. Então, assim, isso já era uma construção também do casamento, porque eu acho que faz parte também, né? A gente amadurecendo essa relação. E quando nasceu, apesar do choque que eu disse, de ir contra toda a tradição masculina e tal, foi se entregando aos poucos, né? Porque também não é de uma vez, né? Se entregando aos poucos a esses cuidados, para chegar no momento em que eu, por exemplo, tenha proatividade, que eu acho que é outro ponto fundamental. Assim, muita gente é muito reativo. Eu troco fralda, eu dou banho e tal, mas assim, é aquilo que é o mais básico e tal. Aí, para você passar a assumir a responsabilidade das coisas, é mais difícil. Esses dias mesmo, né, minha filha começou na escolinha, e aí todos os dias era mais... Eu acordava cedo e tal, vou fazer o lanche, o café, etc. E minha esposa responsabilizava-se por dar o banho, trocar de roupa, etc. Aí um dia, né, ela trabalhou até tarde, eu falei, não, eu vou fazer tudo, quer ver? Vamos lá, vou tentar, vou tentar. Aí vamos lá tomar banho, aí já custa acordar, já aquele sufoco inicial, né, para começar o dia. E aí o cabelo, nunca mexi com o cabelo, mas vou ter que fazer, vou tentar. Aí foi assim, com o cabelo, toda coisa. Aí vai pôr o lanche, foi um biscoito recheado lá mesmo, industrializado. Mas foi, sabe, assim, é isso. Tem que encarar. Lá minha esposa dormindo, cansada e tal, mas nós temos que ser proativos também, né? Porque senão é sempre isso, a gente faz as coisas, mas sempre perguntando. Aí dá o banho, pega, terminou o banho, então se vira aí. Né, pega a parte mais fácil, tá pegando boi que eu tô fazendo alguma coisa, não é assim que os pais... Isso, exatamente. Né? Acho que é muito a questão você falou uma coisa muito importante, é uma questão dessa proatividade, né, de certa forma assumir esse papel, porque aí vão vir os benefícios e os problemas, né. Acho que aí o título do livro até assume essa perspectiva, né, de transformar, né, de se transformar e transformar a sua volta também, né. Eu acho que esse é o ponto chave, assim, né, para os pais que não são presentes, aqueles que falam, se tiver um recado para mandar para os pais, né, para os pais que, né... Então dê o recado, pronto. A câmera é sua, vai. Porque tudo está em tempo ainda, né, por mais que se seu filho já seja crescidinho ou seja recém-nascido, não importa, eu acho que, assim, quem mais é beneficiado no final das contas é você mesmo, né, o pai mesmo, né. É tão maravilhoso, né? Você ter essa relação de confiança, de amor, de afeto. As coisas que você recebe em troca são tão gratificantes, são tão potentes, né? Que te faz tão bem, te faz tão melhor para o resto da vida, né? Das outras relações que você tem, continua tendo, que trabalhar, que correr atrás, que fazer outras coisas, que fazer atividade física, enfim. No final, quem é mais beneficiado e privilegiado somos nós, pais mesmo, né? Então, quem não está fazendo isso ou quem é um pai ausente, está perdendo muito, né? Então é tempo ainda, quem sabe, de correr atrás, de resgatar essas relações. O mesmo vale também para o inverso, né? Nós, quando a gente tem filho, a gente passa também a valorizar os nossos pais, o tanto que eles ralaram por nós. Então, por mais que às vezes tenha se distanciado por uma razão ou por outra, que tenha divergência, qual seja ela, ou se os pais foram separados, se às vezes se distanciou de um ou de outro, mas sempre é tempo de você reconhecer a importância que tiveram na nossa criação e resgatar esses laços e cultivar relações afetuosas, né? Ô Braulio, sobre o livro então, será que como é que as pessoas vão consegui-lo? Como é que vai ser o lançamento dele? Qual que faz aí um pouco do merchan do livro, né? Senão a gente já está quase chegando no final, então você aproveita aí, pode
fazer essa divulgação aí. Aí eu divulgo tudo mais lá no minha rede social, lá no Instagram, Braulio Siffert mesmo. Quem procurar lá, acho que tem lá as datas de lançamento. A gente vai pedir pro pessoal da produção para colocar aí, tá, gente? O nome difícil, né? Até porque Siffert não é, você vai concordar que é mais ou menos igual o Pídio, né? É uma coisa da assim. vida, né? Que fica mais fácil. Mas tem também para facilitar então, serpaitransforma.com.br. Pronto, tem o site que lá tem lá o canalzinho lá para comprar. E aí estamos divulgando, né, em agosto, fazer os lançamentos em Diamantina, que é a minha cidade natal, em Belo Horizonte, que é onde eu estudei lá na faculdade, e aqui em Montes Claros também. E aí depois continua, né, fazendo essas vendas, essas entregas, coisa pessoal mesmo, não é nada vinculado a nenhuma grande livraria e tal, é algo mesmo para suscitar esse debate, essa reflexão. Então vai ser um prazer quem entrar em contato, a gente poder passar um pouquinho desses escritos, dessas experiências maravilhosas que é ser pai. E esse processo de escrita, só para a gente finalizar, foi uma coisa prazerosa para você? Sim, foi uma coisa satisfatória, não foi nenhuma aquele negócio de que a escrita é uma coisa pesada, aquela coisa. Não, foi de certa forma uma complementação desse prazer de assumir a paternidade. Isso. E aí é muito bom isso, porque passa muito rápido, né? E aí, se a gente não registrar essas coisas, que seja a pessoa não é boa para escrita, tira foto, faz vídeo, então tem várias formas que você tem que registrar aquilo. Então, no meu caso, assim, que eu gosto de escrever e tal, tinha essas coisas acontecendo, super prazeroso, você sentar um pouquinho e escrever sobre aquela experiência, trazer uma reflexão a partir daquilo. Então, assim, não teve essa pressão da escrita, da necessidade de ter que sair um livro, então, não, foi super natural. Perfeito. Ô Braulio, eu desejo, sabe, assim, muito que esse seu próximo filho seja um menino, para você, sabe, assim, colocar isso aí pra frente, para poder criar esse menino, sabe, diferente, porque a esposa vai agradecer, né, filho? Mas assim, não estou reclamando do meu marido não, tá, amor? Você é um ótimo pai, excelente, maravilhoso, me ajuda em tudo, né, vou falar aqui, né, gente? Então, feliz Dia dos Pais pra você, você é um ótimo pai, por isso que nós vamos ter outro filho, porque você merece ter outro filho. E vai ser um outro filho também, né? Vai ser um menino agora para fazer a complementação. Eu não sei, porque né, eu tenho a sensação que eu sou mãe de menina, sabe? Assim, eu não sei. Vamos ver o que vai acontecer. Mas eu espero, desejo que a Alice tenha, né, a charada minha, tenha muita saúde. Eu tenho certeza que você está fazendo um trabalho muito bom por tudo que você falou. E tomara que venha um menino aí. Eu tô torcendo pra ir. Mas minha esposa está grávida não, viu? Nós estamos ainda pensando se vamos ter. Treinando, né? Tá é um na processo. Recreação ainda. Tem que esperar pelo menos fazer uns 2, 3 anos, né? Porque aí fica mais tranquilo. É isso aí. Braulio, obrigada, viu? As portas aqui estão abertas. Espero que a gente seja convidado para esse lançamento, né, Pedro? Claro, é óbvio. Então é isso. A gente volta daqui a pouco com mais, falar um pouquinho mais sobre paternidade. E aí, pessoal, estamos de volta para mais um quadro, né? Mais um momento aqui do nosso programa sobre paternidade, agora que nós estamos chegando cada vez mais próximos do Dia dos Pais, né, Fernanda? É isso aí. E antes da gente apresentar o nosso entrevistado, eu queria contar uma historinha. Era uma vez um homem que sonhava em ser pai. E aí ele encontrou uma mulher que sonhava em ser mãe. E esse foi o casamento perfeito. Depois desse sonho todo, muita conversa, muita negociação, essa paternidade, essa maternidade começaram a virar à tona, sabe, Eupídio? Mas para isso acontecer e para esse bebê chegar nessa nova família, ele precisava vir por um caminho diferente do que a gente está acostumado a ver. E para contar o final dessa história, está aqui com a gente no estúdio o Rodrigo Brian da Silva, que é pai da Isabela, de 1 ano e 4 meses, e ele vai contar um pouquinho para a gente dessa história. Mas antes, Rodrigo, de contar o final dessa história, conta para a gente desse sonho de ser pai. Então, o sonho de ser pai veio desde muito cedo, né? Eu era filho adotivo e só a minha mãe que me criava, né? Era o pai e a mãe tudo junto. E eu sempre tive uma deficiência, eu falo, tipo, eu tinha necessidade de ter uma pessoa paterna para educar, para ver como é que para dar aquela educação. E sempre eu falei assim, eu quero ser pai, né, que era o meu maior sonho.
E eu quero ser o pai que eu nunca tive, por causa disso. Aí foi daí que surgiu essa vontade louca de ser pai. Como, né, Eupídio? Como que é o final dessa história? Qual é esse caminho diferente que a Isabela precisou fazer até chegar aos braços do papai dela? Então eu falo pra você que foi um caminho, um percurso meio... Teve muitos obstáculos, barreiras, dificuldades, né? Mas graças a Deus que no final deu certo. E o meu maior problema, assim, em ter minha filha, né, ser o pai que eu queria, é por fato de eu ser um homem trans, né? Tipo, eu nasci fisiologicamente com sexo feminino e não me identificava com o sexo que eu nasci. Então eu fiz minha transição para homem trans. E desde meus 18 anos eu sempre me envolvia com mulheres cis, né? Mulheres que nascem do sexo feminino e aceita. E eu imaginava ser pai, mas tipo, a minha esposa gerar, né? O normal. Só que daí não deu certo, né? Infelizmente. Não sei se foi obra do destino. E não deu muito certo. E essa vontade só crescia. E eu queria ser pai de todo jeito. Foi daí que eu conheci a minha esposa, né? Que é uma mulher trans, né? Que nasceu sexo masculino, não se aceitou e fez a transição, assim como eu. E logo quando a gente se conheceu, foi muito louco, foi tudo muito intenso. E ela sempre me falava da vontade enorme que ela tinha de ser mãe também. Foi daí que a gente foi conversando, eu fui falar pra ela que eu também queria ser muito pai. E a minha mente teve que abrir, assim, muita coisa. Porque no caso, eu que ia gerar minha filha. Então foi tipo uma coisa meio que de surpresa. Mas só que a vontade era tão grande, né? O meu sonho queria ser pai, que aí a gente começou a tentar, né? Para ver se dava certo ou não. Até por causa que a gente tomava hormônio ao oposto. E a gente teve que fazer a pausa, teve que voltar tudo para a gente poder realizar esse grande sonho. E aí veio a Isabela. Aí veio a Isabela. Foi 6 meses de tentativas, tipo, como ela fala, foi de manhã, tarde e noite, tipo, foi suado. Mas graças a Deus a nossa filha veio, né? Perfeita, veio saudável. É uma criança muito feliz, né? Eu falo que ela vive rindo o tempo todo, ela acorda rindo, dorme rindo, é muito fofa. É o meu orgulho. Rodrigo, a gente está discutindo aqui no programa essa perspectiva da paternidade mesmo, né? Essa questão, a gente fala muito da maternidade e muitas vezes acaba deixando de lado a questão dos pais. Pelo que você falou aí, essa necessidade, essa vontade e até essa experiência de paternidade é uma coisa que você desejava há muito tempo. Como é que está sendo lidar com isso? É um encantamento? É altos e baixos? É uma descoberta a cada dia? Como é que está funcionando? Ó, eu falo pra você que eu regredi. Tipo, eu voltei a ser criança de novo. Porque eu tô lá o tempo todo, né? Eu voltei a ser um pai bem presente. Eu queria ver os passos, as primeiras palavras. Eu queria, tipo, estar presente em tudo. Então a gente brinca. Tipo, eu sou tipo um irmão pra ela, eu falo. Porque a gente divide tudo. Banho, comida, brincadeira, passear. Eu vejo uma coisa, já lembro dela, vou levar. Então é uma coisa tipo, que eu nem imaginava que ia ser esse misto, sabe? Não tem como explicar mesmo, só quem convive, que passa assim todos os dias que sabe como é. Só quem está presente. Só quem está presente. É uma questão importante que a gente tem falado no programa, né? A questão da presença do pai, né? Exatamente. É uma coisa muito importante. E até falando disso, a gente conversou hoje no programa com um pai que fala muito dessa questão da divisão também das tarefas, sabe? Do pai estar presente porque por muito tempo a gente teve aquele padrão de pai, por exemplo, que era provedor, né? Saía de casa, voltava com o dinheiro e pronto. E nesse meio tempo, a mãe era aquela mãe que dava banho, que dava comida, que trocava fralda, enfim. Como que na sua casa funcionam essas atividades? Então, a gente optou, né? Tanto eu como minha esposa, a gente junto. Porque a gente batalhou junto, então é justo. Tipo, quando ela tá ocupada eu faço, quando eu não tô em casa, eu saio para resolver alguma coisa, eu faço. Então lá todo mundo dá banho, cuida, dá de comida, bota para dormir, acorda. Então é tudo bem dividido. A gente optou isso. Literalmente foi uma gravidez em conjunto mesmo, conjunto né? mesmo. E tá permanecendo em conjunto. É isso aí. E como que a Isabela
ela vai lidando com essa situação, assim, você falando disso, né? Ela vai lidando, que eu digo, dessa questão mãe e pai e essa divisão. Ela tem mais apego com alguém? Todo mundo fala que menina tem muito apego com o pai, né? Uhum. E eu tenho essa questão lá em Você casa. tem esse problema Não, em casa? uai, enquanto eu tô sozinha com ela, é mamãe o tempo todo. Na hora que o papai chega, mamãe inexiste, né? Exatamente. E o papai é 25 papai por segundo. Você nem consegue acompanhar. Como que é lá? Então, lá é tipo assim, se ela acorda e eu que pego ela do berço, ela olha, papai, aí, mamãe, ela, mamãe, ela chama a mãe dela. E vice-versa, quando é a mãe dela, ela chama mais eu. Mas ela é mais apegada comigo. Tá repetindo o processo, né? Tá seguindo a tradição, normal. né? Não tem como dar uma escapulida disso, né? Agora, pelo fato desse caminho diferente, né, da chegada da Isabela, eu acredito que existe aí existe de fato uma experiência sua que os outros pais não tiveram, que foi o processo mesmo da gestação, né? Sentir a criança crescer, tudo isso. E você falou que você precisou abrir a cabeça, afinal de contas, você não é uma mulher. Esse processo da gestação não é seu, né? Assim, naturalmente falando, não é seu. Como que foi isso, psicologicamente falando, emocionalmente falando? Como que foi essa gestação? Ó, eu falo para você que tem que ter um psicológico muito forte, viu? Porque o meu maior medo era como as pessoas iam encarar isso, né? Se eu sofrer algum preconceito, alguma violência. Tipo, era de princípio, o meu medo maior era isso. Porque, querendo ou não, é uma coisa que não é visto sempre. Então tem uma dificuldade das pessoas entender todo o processo. Mas daí é aquela coisa, né? A gente abriu a rede social para isso. Vai expor ou não vai expor? Eu falei, vamos expor. Porque é algo que eu quero incentivar outras pessoas também a realizar sua família. Tipo, eu não quero ser egoísta, ficar só para mim. Vai ter dificuldade? Vai ter. Mas sempre vai ter aquela dificuldade. Então é melhor você encarar, né? Era meu sonho, era algo que eu queria, então nada ia me impedir, né? E a gestação para mim me pegou de surpresa, mas é aquela coisa, não atrapalhou nada na minha vida. Eu continuei minha vida do mesmo jeito. A única coisa que eu vi era minha barriga crescendo todo dia um pouquinho, né? E fui me acostumando. É tanto que quando eu fui ganhar minha filha, eu fui andando de moto, porque eu não sabia que ia ganhar minha filha. Então foi bem tranquilo, não tive enjoo, não tive dor, nada. Foi super de boa. Tipo, eu não mudei nada da minha rotina. Aí eu cheguei lá no hospital, a médica pegou a gente de surpresa. Falou, você está preparado para a chegada da Isabela hoje? Ela antecipou uma semana. Eu falei, não. Foi daí que a gente descobriu que ela ia nascer. Mas eu fui de moto com a minha esposa já ficou tremendo toda. Teve que arrumar alguém para levar a moto, que minha esposa não pilotava, trazer as roupas. E foi um parto assim. Então, assim, tranquilo. você foi pro hospital para uma exame, rotina. como se fosse um exame de É, porque rotina. a gente tava desconfiado que a bolsa tinha rompido, mas só que na minha cabeça eu pensei que ia ser igual o filme, né? Tipo aquela cachoeira de uma vez. Então eu falei, não, mas isso aí deve ser alguma coisinha ou outra, vamos lá só ver. Aí chegou lá, a bolsa tinha estourado realmente. Aí eu tive que ficar para fazer a indução porque eu não tava sentindo contração nem nada. Aí teve que se induzir. Mas foi tipo um parto, eu não falo pra você que foi fácil, foi doloroso. Foi algo que a minha cabeça, tipo, eu sabia que doía, mas não tanto como realmente foi. Mas foi tranquila, eu aguentei de boa. Foi 7 horas, né, de dor ali, firme e forte. Parto normal, era algo que eu queria, porque eu sou uma pessoa muito... Não consigo ficar parado, então fazer cirurgia pra mim tava fora de mão, que eu não ia aguentar, sabe? Aí graças a Deus foi normal. Legal aí, tá vendo? Tá vendo, papais? Passa muita dor, tá? Entendam, né? Não, Rodrigo? Com certeza. É muita dor, é uma força gigantesca que a gente tem que fazer, né? É um trem fora E do... minha esposa o tempo todo do meu lado, me dando apoio, e não foi fácil não, mas até nessa parte ela foi bem parceira e a gente passou junto. Rodrigo, e a questão da família, as avós, os avós, como é que foi isso? Sua mãe deve ter ficado muito, muito satisfeita. Né? Então, a minha mãe não chegou a saber da gestação porque ela faleceu faz 2 anos. Então, ela não chegou a participar. Mas a mãe da minha esposa, nossa, ficou muito feliz, porque a minha esposa era filha única. Então, tipo, o neto... Você também, filho único. Então, o neto tinha que vir por ela. Então, era tudo que ela queria era
um netinho. Aí veio uma netinha e completou, ela ficou muito feliz. É uma coisa interessante que dá para perceber pela sua fala, né, Rodrigo? Essa coisa da afetividade, desse companheirismo que tem entre você, a Isabela, sua esposa, agora a avó da Isabela. Sim. Isso é muito importante, né? Acho que a gente consegue sentir esse afeto, esse carinho, esse amor que vocês estão imbuídos. Então, e tudo isso só fortaleceu pra gente passar as dificuldades, as barreiras junto. Tipo, a gente tá feliz. Era aquilo que a gente queria, então o resto que, né? Eu queria só voltar num ponto que você falou e eu não quis te interromper na hora. Certo. Quando né, você pensou na gestação, você falou do medo, do preconceito, de violência, etc. Como que foi? Aconteceu alguma situação? Vocês passaram por alguma coisa mais séria? Então, o meu pré-natal eu fiz tudo pelo SUS. Me pegou de surpresa por ser um sistema que é muito criticado ainda pelas pessoas. Me acolheu, né? A gente viu que aí tinha alguns profissionais que não entendiam, mas se esforçou bastante, né, para passar aquele conforto, aquela confiança. E eu não tive nenhum problema em questão a isso. Agora, eu fui fazer um ultrassom numa clínica particular, onde o médico foi... Eu não sei se ignorância ou falta de conhecimento, mas ele foi muito invasivo pelo momento que ia ser tão bacana. Ele conseguiu destruir tudo ali, fazendo perguntas indiscretas, perguntando se eu tinha colocado pênis, se minha esposa tinha tirado o gogó. Então isso deixou a gente muito desconfortável, porque isso não via um caso. Então, Ele simplesmente fizesse o trabalho dele, a gente queria só ver nossa filha. Então foi a única assim, parte que a gente teve assim, preconceito pessoalmente. Agora pela internet, nossa, até hoje a gente é crucificado por isso. Mas a internet virou uma selva, né? Uma bagunça. Uma terra de ninguém, onde as pessoas Exato. se colocam, né, para fazer essa perseguição mesmo. É uma coisa assustadora isso, né? Quando você percebe o quanto que a internet pode trazer de bom e ao mesmo tempo você tem esse lastro de ódio, de preconceito, de estupidez mesmo. Sim. E aí, como que vocês estão preparando a Isabela para isso? Porque vocês vivem num lar feliz, vocês têm essa estrutura que com certeza vai trazer para ela um caráter, enfim, vai formar uma criança bacana. Mas e como que vocês estão preparando ela para receber isso fora? Porque como você falou, né, existe essa preocupação externa, né, que infelizmente a nossa preocupação como pais é proteger nossos filhos na rua, né? Nossa preocupação é sempre na rua. E aí, como que vocês estão preparando ela para isso? Ou ainda não estão pensando muito nisso? Não, a gente está pensando sim, é tanto que a gente resolveu expor também, um dos motivos era para isso, para preparar os pais, os filhos, né, que vai na mesma idade dela, ver, né, entender o que é identidade de gênero e ensinar para eles, né, que você tem que respeitar, porque é um ser humano. E enquanto a Isabela, quando ela começar a escolinha, começar a entender as coisas, a gente vai passar para ela, assim, ó, filho, papai é assim, a mamãe é assim, e tentar orientar da maior forma, né, para que outras pessoas, se for falar mal ou se falar alguma coisa, ela já entender e já poder, né, ter aquela posição sobre isso. Se defender também, né? Sim. Rodrigo, a gente está chegando aqui no final da nossa entrevista, infelizmente, né? A gente tem que cumprir um horário, tem que cumprir um prazo, o programa não pode ficar muito grande, né? Senão a produtora depois pode se puxar nossa orelha, cortar momentos que a gente não quer que ela corte. Brincadeiras à parte. Temos aqui uma câmera para você. Eu queria que você desse um recado para os pais mesmo, sabe? Assim, você agora está tendo a oportunidade de viver a paternidade sem ter tido essa experiência como filho. Não sei, que recado você queria dar para um pai? Olha, seja melhor para o seu filho, para sua filha, não sei, fala aí o que o seu coração manda, dá um recadinho, desejo feliz Dia dos Pais, o que você quiser, a câmera é sua. Certo. Então, eu quero parabenizar, né, a todos os pais, os guerreiros aí, que tá dia a dia com seus filhos. E eu queria passar uma mensagem, tipo, não perde nenhuma oportunidade, assim, primeiro passo, primeira palavra, porque é algo que passa tão rápido. Tipo, hoje eu olho para minha filha e falo, parece que foi ontem que ela nasceu, o primeiro choro, passar noites em claras por causa daquelas cólicas terríveis, todo pai sabe como é. Então não perde isso, porque mais para frente você pode até se questionar,
Por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Por que eu não lembro os primeiros passos da minha filha, que é algo tão importante e valioso? Eu acho que as lembranças valem muito a pena. Então não perde nenhum momento do seu filho. É isso que eu queria falar para todos os pais. Espetacular. O Rodrigo está encerrando muito bem o nosso programa, né, Fernanda? É isso aí. Rodrigo, obrigada pela entrevista. Boa sorte para você, para sua esposa e muita saúde para Isabela, né? Feliz Dia dos Pais. Obrigado, eu que agradeço o convite, né? Foi um bate-papo muito bacana. Tudo de bom para vocês também. Parabéns por essa... A maneira como você fala transmite muito bem a afetividade, o carinho que une a sua família, Rodrigo. Então, parabéns, um abraço para a Isabela, para a mãe dela, para a avó. E vamos em frente. É isso aí. E a gente volta daqui a pouco, gente. É isso aí, pessoal. Até daqui a pouco. Intensidade dando vida à cidade, protocolando que eles ainda não sabem. Falsidade é mato, pelas ruas eu vejo, em meio ao caos se entregam por dinheiro. Então, a Mel se apresentou, Melissa Oliveira, eu, Jonathan César Neto, mas ela gosta de me chamar de carioca, né? Você também fica muito à vontade. Então, os nossos queridíssimos convidados estão aqui, já apresentaram a primeira música, daqui a pouco tem mais. Você tá no YouTube também, já ativa o sininho aí para você receber todos os programas da nossa grade, que são vários programas, e principalmente Canta Aí também, né? Que vai poder acompanhar todos os nossos que a gente já fez. Pois é, pessoal, o F5 está de volta e nós vamos conversar agora com a professora pedagoga Kátia Idalina, né, supervisora do Colégio IMPA, para poder complementar essas discussões e essa abordagem que a gente está fazendo sobre paternidade, né, Fernanda? Exatamente, a gente falou muito com o Braulio dessa parte da paternidade dentro de casa, ajuda a mãe, etc, etc. E agora a gente vai falar da importância do pai nesse processo educativo. Né, Kátia? Seja bem-vinda, obrigada pela presença aqui. Kátia, acontece que, assim, antigamente os pais eram muito pouco participativos, né, nesse ambiente escolar. Você, como supervisora de um colégio que pega ali desde, né, do infantil até o ensino fundamental, como que é a participação dos pais hoje em dia? Então, assim, culturalmente, né, eram as mães que exerciam esse papel, né? Era bem dividido, digamos assim. O pai, ele era o provedor, né? Provia a família, e a mãe era responsável pela educação dos filhos. Hoje a gente percebe que existe uma mudança aí, lenta, mas a gente já percebe essa mudança. Os pais estão mais participativos, né? A vida moderna, os casais já dividem mais essa responsabilidade, o que é muito positivo. A gente percebe muitos ganhos com isso. Ainda bem, né? Ainda bem. E como seriam esses ganhos, assim? Porque às vezes a gente fala assim, às vezes o pai pode pensar assim, mas a mãe tá fazendo o papel, eu não tenho essa necessidade, mas como que a gente pode colocar para que o pai que tá lá em casa, assistindo a gente, ele possa perceber concretamente essa importância dele? Você conseguiria comentar aí pra gente? Sim, assim, não que as mães não consigam, né? Claro. Porque as mulheres são fortes, são guerreiras, elas conseguem sim. Mas cada um tem o seu papel, né? A mãe não vai suprir o papel do pai. E quando a gente percebe, por exemplo, na escola, né, que é um pai presente, isso interfere em todas as relações da criança, né? No aprendizado, a criança se sente mais motivada para aprender. O pai, quando prestigia, por exemplo, né, os eventos da escola, quando ele se preocupa em não só ir aos eventos, como também querer saber da vida escolar mesmo, como que estão as notas, as relações sociais do filho. Porque o pai é o exemplo, né, às vezes de força. Toda criança tem o pai como um herói. Então, a gente percebe mesmo que a criança ela se sente mais motivada, mais segura para aprender. Então, assim, são muitos ganhos. São inúmeros, né? A gente podia pontuar muitos aqui. Mas eu percebi isso cada dia mais, sabe? Os pais estão mais conscientes da responsabilidade de pai, que não é só manter a família, o alimento, pagar a escola, né? Porque tinha muito essa questão, né? Eu pago a escola, então ele participa da vida escolar do filho. Não, ele não participa, né? Não é só pagar, é estar ali presente,
é realmente conversar com a professora, saber e conhecer seu filho dentro do ambiente escolar, né? É muito importante. Então a gente pode dizer que para o pai hoje é importante ter essa ideia, esse compromisso de participação, para não ser aquele negócio só do o pai do final de semana, né? Que chega no final de semana, vai passear com o filho, ele tem que estar mais presente, principalmente nesse processo de educação, acompanhando, ajudando a corrigir as tarefas. Sim, porque no final de semana a gente diz que é a parte boa, né? Você pega o menino, ele tá todo bonitinho, pronto para passear, tá feliz, mas e no dia a dia, na hora da tarefa, que são apresentadas as dificuldades da criança, né? Às vezes as relações sociais da criança na escola não estão boas e às vezes também é por causa dessa falta, que a gente às vezes não compreende o quanto isso é prejudicial para a criança, emocionalmente falando. Então, é perceptível, né, quando a criança tem um pai presente, a diferença que é de uma criança que não tem. Então, assim, essa segurança, essa autoestima, isso faz muita diferença, principalmente para os menores, né, que estão ali na formação mesmo, na base como ser humano, né? E o exemplo mesmo de ser um pai. Então, essas crianças também serão pais melhores quando tem um pai participativo, né? Ô, Kátia, e assim, você falando, eu pago a escola, eu participo. Às vezes, não é necessário, por exemplo, levar a criança, buscar a criança, porque às vezes realmente tem essas dificuldades, mas tem outras possibilidades de participar, né? Perguntar, ajudar na tarefa em casa, né? Hoje, Maria Fernanda, a própria escola já promove, né, momentos de família dentro da escola. Né? Às vezes tem a festa da família, que muitas escolas promovem, ou o Dia dos Pais, que se usa menos, né, mas se faz ainda. Ou uma atividade que a professora quer fazer uma demonstração, quer fazer uma exposição. Então, assim, não precisa ser necessariamente grandes eventos, mas está no dia a dia, né? Quando levar a criança na escola, entrar um pouquinho para conhecer o ambiente escolar. Tem pai que não conhece a estrutura da escola. Ele deixa na porta da escola. Ele não sabe, tem pai que chega na escola e pergunta, onde é a sala do meu filho? Aí você pergunta, que ano que ele está? Não sabe. Não sei. Como que é o nome da criança? Aí ele fala o nome, mas ele não sabe a série que a criança tá. O pai que não vai saber nem o nome da criança, do jeito que tá aí. Não sabe o nome da professora. Tem pai que talvez fale assim, é a sala da professora fulano. Pelo menos o nome da professora ele sabe. E olha que tem uns que ainda não sabem, nem o nome da professora. Ah, ele tem 8 anos. Aí você tem que falar, então tá no 3º ano, entendeu? Então, assim, é complicado, é triste também, porque o pai também ganha muito com essa relação, né? O ganho é para os dois lados. Então, olha que coisa boa você entender e conhecer o seu filho, saber o que ele gosta, conhecer, que eu falo, profundamente mesmo. Né? Não é só de saber que você está pagando a escola, que ele tem a melhor mochila, o melhor caderno, né? O ganho não é só para a criança, é para os pais também, né? É importante a gente entender que fica parecendo assim, a sensação que a gente tem para alguns pais, parece que ser pai ou ser mãe é um sacrifício e só. Não tô falando que não seja sacrifício, porque às vezes pesado, é mesmo, é sim. Pesado e tal. Não. Mas na hora que você vai ali, sei lá, ganha um beijinho, tô com saudade, te amo, etc, etc. Aí você fala assim, meu Deus. E você, né, lembro Maria Fernanda, mais. que acompanha a sua menina, né? Isso. Que tá no maternal. Mas olha para você ver, a experiência do dia a dia, você compartilhar aquilo, né? Quando ela chega e você perceber o desenvolvimento. Né? Você entender o que ela aprendeu, perceber que está crescendo, né? Como que essa criança está se desenvolvendo. É tão importante e para o pai é tão gratificante, né? Você vê que está fazendo a coisa certa, que você está participando. Porque tem pai que realmente não conhece o filho. Não conhece. Isso que eu tô falando assim, às vezes não tem, igual meu marido, ele trabalha, os horários dele, ele não consegue levar e buscar. Quando ele tá de home office, ele faz questão de ir buscar. Mas ele tá em casa, aí ele pergunta, cadê a tarefinha de hoje? Deixa eu ver o que você fez. E aí, mesmo que ele não consiga participar daquele momento, ele pede pra ver, ele quer ver. E como que fica sua filha nessa hora? Ela fica super feliz, ela fica, olha Exatamente. papai, eu colori isso, olha papai, não sei o quê. Porque é Então, diferente, você vê, né? mas na hora que o pai vê, são coisas diferentes. Né? Exatamente. Ela sabe que você está presente, que você não deixa faltar nada, que você vai prestigiá-la na escola, mas o pai é uma outra história, é uma outra relação de pai e filha. Um não substitui o outro, né? Então é muito importante mesmo. É uma questão dessa relação de equilíbrio, né? E o que você falou, que é a questão da qualidade do tempo,
né? O seu marido, ele não está o tempo inteiro, mas quando ele está, ele realmente Ele tá presente, né? Está. né? É a presença mesmo. Aquele momento ele se dedica à sua filha, de realmente olhar para a tarefa. E não só fez a tarefa, fez, tá bom, guarda lá. Não, olhar. Olha, filha, você está colorindo melhor, olha que bonitinho. Você está aprendendo que número agora? O número 5. Mostra pro papai se você sabe fazer, né? A criança percebe que o pai se importa. É diferente. E aí, esses dias até, né, abrindo parênteses aqui, né, pessoal, para contar uma história. Esses dias, ela tinha que colocar uma linhazinha, né, uma lãzinha para fazer uma bolinha. E aí ficou torta. Aí ele viu, ele falou assim, nossa, minha Fernanda, mas tá toda torta, você vai mandar desse jeito? Eu falei assim, Lucas, a tarefa é dela. É. Ela que fez. Foi assim, eu não vou Exatamente. consertar. É assim. Aí ele, não, mas tá feio, coloca. Eu falei, não tá feio, tá lindo. Foi ela que fez. Ele, então tá bom. E é o que ela consegue, né? A professora do Ela tem maternal, 2 anos, exatamente, né? ela sabe que aquela tarefa, e quando ela vem perfeita, o professor sabe que não foi a criança Sim. que fez. Seguramente ele sabe que teve Não, uma colaboração, não foi, né? Teve uma colaboração bem Bem colaborativa, né, Kátia? colaborativa, né? E não é isso que a professora quer. Ela quer que realmente a tarefa retrate a criança. É lógico que tem crianças que vão ter ali uma coordenação já mais desenvolvida, Melhor, um com pouquinho certeza. melhor. Mas essa perfeição, com 2 anos, realmente É difícil, é difícil. né, Kátia? Bom, Kátia, a gente está quase chegando aí no final. Já. Quase o no tempo final. passa, É o rápido. tempo Nem né? doeu. Quando o papo é bom, realmente passa rápido. Mas aí eu queria só que você comentasse um pouco, né, novamente. A gente falou um pouco dessa participação do pai e tudo. E se fala muito de lares estruturados hoje em dia, né? E o lar estruturado não necessariamente quer dizer um pai e uma mãe que morem juntos, né? Exatamente. Mas essa estrutura, ela vem de outras situações, né? Por exemplo, essa presença. Como que, assim, você como pedagoga, como você poderia dar uma dica, uma orientação ou até, sei lá, um conselho para os pais e para as mães também que estão nos vendo, para Ou até dar mesmo- essa estrutura, né? Ou até mesmo a importância da escola nesse processo, porque Isso. tem aquela coisa do tipo, por que o meu filho tem que ir na escola? Ele tem que ir na escola não é só necessariamente para aprender, mas para a questão da socialização. Exatamente. Acho que isso é uma coisa que a gente até... Vou voltar àquele tema tradicional, né? Durante o período da pandemia, perdeu-se muito isso, porque as crianças não puderam ir para a escola, não puderam encontrar amiguinhos. Nós temos crianças aí que ficaram 2 anos, né? E que agora estão retomando essas atividades. A importância, o papel, essa questão da estruturação do lar e o papel da escola, vamos dizer assim. Então, quando a gente fala de estrutura de lar, né? Lar é o lugar onde a gente se sente bem, onde a gente se sente seguro, né? Onde nós somos protegidos e amados. Então, não necessariamente tem que ter o papel do pai e da mãe, né? Às vezes são casais, hoje em dia isso é muito comum, casais que vivem separados. Ou às vezes o pai é falecido, às vezes é criado pela avó, por uma madrinha. Então, assim, a questão do lar é a questão do afeto, né? Eu entendo lá como afeto, como pessoas que se importam com você, principalmente quando é criança. E é fundamental, né? Porque como você disse, essa questão, a escola não pode ser substituída. Porém, a gente consegue aprender fora da escola, né? Existem recursos hoje, cada vez mais aí, que promovem esse aprendizado. Mas a questão da socialização é na escola, né? Tirando a sociedade, a primeira sociedade da criança, que é a família, a escola é a segunda. Então, a criança pequena, é ali que ela vai conviver com outras crianças de uma sociedade diferente da dela. Né? Porque a primeira sociedade é a família, então está tudo interagido ali, a estrutura é a mesma, né? Quando ela se depara com pessoas criadas com outras criancinhas que tiveram educações diferentes, ela aprende com as diferenças. Eu sempre digo que a escola é para aprender com as diferenças, né? Tanto com os funcionários, com a professora, com as regras da escola, que são diferentes das regras de casa. Às vezes em casa eu posso fazer isso, na escola eu não posso. Então ele vai entender que são situações diferentes. E é aí que está o convívio social mesmo, emocional, a frustração, que é importantíssima. Né? Ser um bom pai, por exemplo, não é não deixar a criança se frustrar. Então tem essa também, muitos pais têm essa dificuldade. Ele acha que é proteger, né, demais, acolher demais e não deixar a criança frustrar. A frustração é importante para o crescimento. A vida da gente, nós vamos o tempo inteiro ser frustrados, né? Isso é inevitável. O tempo todo nós seremos frustrados.
E a criança que não passa pela frustração, ela cresce um adulto com dificuldade também. No trabalho, nas relações de amizade, nas relações amorosas, para o próprio aprendizado também, porque no aprendizado a gente é frustrado. Existem algumas questões no aprendizado que você consegue desenvolver bem e outras não. Então, é muito complexo, né? Falar de família, de estrutura, mas eu resumo em afeto, sabe? Em atenção, em cuidado e em conhecimento. Conhecimento no sentido de realmente conhecer a criança, né? O que ele gosta, quais são as dificuldades do meu filho, o que ele precisa, porque cada criança tem suas necessidades diferentes também. Então é isso, né? É o afeto sempre, né, gente? E os papais, vamos participar da vida escolar dos filhos, né? É um ganho para os dois lados. Às vezes eu acho que é mais para o pai também. Tem muito aquela questão, Maria Fernanda, não teve como eu não ouvir um pouquinho da sua experiência de vida, falando da sua relação, né, afetiva, relação de pai e filho. E assim, você sabe o quanto isso marca, né? Então a gente tem marcas positivas e negativas. Cabe a cada pai escolher o que ele quer deixar para o filho, né? São marcas positivas ou negativas. Todas elas vão caminhar e vão formar aquela pessoa. Exatamente. Então cabe aos pais mesmo. A responsabilidade, enquanto criança, é dos pais. Então, participem, a experiência é muito boa, é maravilhosa, né? Se deixem ser pais, porque é para a vida inteira mesmo. Se deixem ser tios. Eu assumo o papel do tio, mas né? tem tios pais também, não é? Eu que assumo tem o esse cuidado papel. de E outra pai, coisa, o eu penso amor. assim, por mais que não, quando os seus sobrinhos estão sob sua responsabilidade, você que é aquela figura ali, né? Exatamente. De força, de cuidado, de todas essas coisas. Então, acho que é importante, né, a gente assumir esse papel também, né? É isso mesmo, não é? No fundo, é muito ligado à questão do afeto. Acho que é justamente o homem e a mulher terem essa perspectiva do afeto. E não deixar, né, que as experiências ruins, isso, né? As experiências ruins, elas... por exemplo, eu sempre escuto isso. Não, mas eu fui criado assim e tô ótimo. Não, Me isso é formei, estou bem, meu pai nunca me levou na escola, ou eu não tive pai, né? Mas e se fosse Estou o contrário? Talvez você estaria muito melhor. Exatamente. Então é isso. A gente não pode colocar como regra nada, Não, né? nada. A gente não sabe exatamente. Agora, fica assim, eu não preciso fazer isso com meu filho, vai dar tudo certo. A gente não sabe como que essa criança vai receber isso lá no Exatamente, futuro. Às vezes agora tá tudo ok, Como isso mas vai afetar, né? será que essa saúde mental dessa criança vai ser excelente no futuro? Sim. Ninguém sabe, né? Ninguém sabe, real. Kátia, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Acho que foi bem esclarecedor e, mais que tudo, né, Elpidio, prático, porque a gente tem que mostrar realmente como que esse ganho vai ser positivo, né, para a criança. E foi muito bom porque realmente você e o Braulio abordaram praticamente o mesmo tema, da mesma maneira, enfatizando o que é muito importante, o conhecimento e o afeto. Eu acho que é a grande mensagem que a gente aquele deixa. negócio, né? Quem ama, cuida. Quem ama, Exatamente. cuida. Pronto, é isso isso mesmo. né? E é tão fácil cuidar, né? Não precisa de grandes estruturas. De grandes estruturas, precisa mesmo da pessoa presente. Né? Exatamente. A presença da pessoa. Muito obrigada. Eu viu? que Seja agradeço. bem-vinda, pode vir quando quiser, que vai ser voltar. muito bem-vinda. Voltar novamente, Obrigada. né? Voltar novamente. E a gente vai para um rápido comercial, né? Ou vocês vão ver aí durante o nosso intervalo um pouco da nossa grade, o que a gente tem de conteúdo aqui. E na volta, eu pedi volta sozinho, né, Elpidio? Exatamente, nós vamos para mais um papo cultural que obviamente vai falar sobre paternidade e filmes que abordam esse tema. Filmes muito legais e que eu tenho certeza que quase todo mundo já ouviu falar ou já assistiu. É bom que assiste de novo, né? É isso aí, com outro olhar, né? Exatamente. E eu vou ficando por aqui. Até mais. Até mais, pessoal.
Então, pessoal, a gente acabou de assistir essas entrevistas muito legais, muito interessantes sobre paternidade e a relação do homem com os filhos, né? Essa importância do afeto. E nada mais legal do que eu passar para vocês aqui algumas sugestões de filmes que mostram essas dificuldades e essas alegrias do relacionamento entre pais e filhos. O primeiro é praticamente um clássico, né? Acho que todo mundo já assistiu, já ouviu falar, até porque já passou no canal de TV aberta e hoje está disponível, pelo que eu pesquisei aqui, no YouTube Filmes. Ou seja, é a plataforma do YouTube, mas para você assistir o filme tem que pagar. O que não impede de repente, na hora que você estiver pesquisando aí, talvez ele esteja até disponível no YouTube, num desses milhares de canais de filmes que existem lá gratuitamente. É o filme A Vida é Bela. Ele é dirigido pelo Roberto Benigni. Foi um dos grandes sucessos ali do final do século XX, 1999. Ele foi indicado para 3 Oscars. Roberto! And also I would like to thank my parents in Vergaio, in the little village in Italy. They gave me the biggest gift, poverty, and I want to thank them for the rest of my life. Inclusive ganhou 3, ele foi indicado para 7 Oscars e ganhou 3. Melhor filme estrangeiro, melhor trilha sonora e melhor ator para o Roberto Benigni. Esse filme também é muito conhecido porque ele disputou o filme estrangeiro com Central do Brasil e, infelizmente, o filme brasileiro, que para muitos críticos, eu inclusive, é tão bom quanto, ou talvez até melhor em algumas coisas, não foi o vencedor, né? O filme conta a história de um pai judeu na Itália e ele acaba sendo levado para um campo de concentração junto com seu filho. E aí a vida, né, a luta diária desse pai é para evitar que o filho perceba onde é que eles estão. É considerado uma fábula italiana, com todos os maneirismos, todos os cacoetes que o Roberto Benigni tinha consolidado na sua carreira cinematográfica. O Benigni foi ainda é, né, um dos grandes nomes da comédia italiana e naquele momento ele era muito conhecido como o Renato Aragão italiano, né? Ele fazia tudo aquilo que a gente estava acostumado a ver no programa dos Trapalhões. Eu vou registrar a queixa, viu? Pode ir escrevendo aí. Guido Orefit... Minha nossa, essa doeu. Espera! Ah, meu Deus, machucou. Eu ajudo, calma. Não foi de propósito, sabe? Não me toque, eu sei me cuidar. Ha, livraria, pode ficar sonhando com ela, meu caro. Não, eu pus os ovos... Vagabundo, desgraçado, eu mato você! Vem aqui, minha bicicleta! Renato Aragão traz Trapalhões. Para quem não conhece esses nomes, basta dar um Google que vocês vão encontrar. E aí o filme é essa mistura de humor, drama e essa coisa meio de fábula, né? Como é que esse pai vai conseguir manter a inocência do seu filho se eles estão num lugar tão terrível que é um campo de concentração? É um filme que, se você não assistiu, acho que você deve assisti-lo imediatamente. Se você já o assistiu, tá aí um bom programa para pais e filhos, pais, mães e filhos se reunirem para poder curtir um bom filme que vai efetivamente emocionar. É um filme que vai te levar às lágrimas e que vai te deixar com uma sensação de alegria melancólica no final. Você vê esse filme e sai, de certa forma, com o coração aquecido, embora inevitavelmente você vai chorar um pouco, ou talvez chorar muito nesse filme, né? A outra sugestão, a gente foge um pouco, né, mantém a linha da comédia, é O Paizão, estrelado pelo indefectível Adam Sandler, que é, talvez hoje, né, o Adam Sandler seja o maior nome da comédia americana, né? O Sandler, ele vem de uma trajetória da comédia besterol, depois ele vai para a comédia dramática, depois ele investe em dramas e hoje ele é um dos carro-chefes da Netflix. Ele tem um contrato de exclusividade com a Netflix, que renovou agora há pouco tempo, e praticamente todos os filmes do Sandler são sucessos no streaming, né? Valeu! O Paizão é um filme que está no meio, no momento em que o Sandler sai um pouco da comédia besterol e começa a investir um pouquinho numa coisa mais dramática. É a história de um
cara boa-vida, né? Um cara atrapalhado, malandro, espertalhão, que é um dos personagens que o Sandler conseguiu colocar dentro da sua carreira como aquele personagem típico que ele interpretava, que ele interpreta até hoje, né? E aí para poder mostrar para a mulher que ele ama que ele não é tão crianção e tão imaturo, ele resolve adotar uma criança e tomar conta de uma criança, né? Você me pegou. E aí tem essa relação que transforma ele num paizão. Uma das coisas mais legais do filme é justamente esse processo de aprendizado desse personagem que resolve encarar, por vários motivos, os desafios da paternidade. O filme é um dos grandes sucessos do Sandler, né? Praticamente boa parte dos filmes do Adam Sandler fizeram muito sucesso. Esse filme ele é de 1999, né? Coincidentemente é o mesmo ano A Vida é Bela, e ele investe muito nessas alegrias, nessas confusões e nesses prazeres simples entre pai e filho. O trailer do filme é muito simpático, tem um momento em que o Adam Sandler se veste como o personagem que o menino gosta, tipo assim, um super-herói que o menino tem um boneco, né? E aparece para bater um papo, para levar o menino numa festa, para poder manter essa fantasia na vida da criança. Oi, Julian, como vai? Eu sou o Scuba Sam, o pai do Scuba Steve. E mais uma coisa, seja gentil com entregadores, tá bem? Ele não tem culpa se não pode ler. Agora se cuida, hein? Essa questão da paternidade é muito essa cumplicidade, né, que se estabelece entre um homem e uma criança, seja um menino ou uma menina, né, e como essa cumplicidade inevitavelmente vai causar uma transformação, vai causar uma mudança, vai causar uma relação com algo novo e muito importante para os pais. Eu acho que se vocês acompanharam as entrevistas que nós fizemos hoje, a paternidade é muito isso, né? O afeto, o amor, a cumplicidade, o doar-se para poder receber em troca algo muito mais consistente, muito mais relevante, né? Eu posso opinar sobre isso apenas do papel de tio, né? Mas também tenho o direito a dar minha opinião. E além desses dois filmes, eu tenho aqui mais umas 3 sugestões para passar para vocês, que são filmes, digamos assim, que também estão disponíveis no streaming, né? O filme do Adam Sandler, O Paizão, ele está disponível no Amazon Prime e no Apple TV. Além desses 2 filmes, fica a sugestão também do Capitão Fantástico, que é uma história maravilhosa sobre o convívio de um pai com seus filhos e as dificuldades de criar essas crianças após a morte, do falecimento da mãe. Ele está disponível na Netflix, no Globoplay e no Amazon Prime. Tem um filme de ação que não pode faltar, né? Uma ficção científica consagrada, dirigida pelo Steven Spielberg, Guerra dos Mundos, em que o pai é o Tom Cruise. E se o seu pai é o Tom Cruise, você já sabe realmente o que você vai encontrar no filme. É uma aventura, ação, ficção científica e também uma discussão sobre paternidade muito interessante. E, para a gente não ficar longe do cinema brasileiro, né, tem também o Dois Filhos de Francisco, do Breno Silveira, talvez um dos maiores sucessos do cinema nacional, onde a gente tem uma fábula sertaneja, né? A história desse pai que fez o possível e o impossível para os seus filhos se tornarem figuras extremamente conhecidas dentro do que a gente chama de música sertaneja. Fica aí essa sugestão desses 5 filmes para que vocês possam aproveitar esse período aí do Dia dos Pais e realmente fazer esse encontro, né, de pai, mãe, filhos em frente à telinha ou à telona, né, para se divertir, pensar um pouco, se alegrar e manter essa coisa da cumplicidade familiar, né, da alegria do entrosamento das famílias. Até o próximo Papo Cultural.